parte de jurisdição, uma das ações que poderia acontecer é danos monetários, né? E outras medidas que não quero me adiantar, não quero especular sobre o que poderia acontecer. Mas, obviamente, é uma situação sem precedentes. Não tem acontecido porque não é uma conduta normal. Não temos juízes estrangeiros, geralmente, encaminhando mandados sobre sigilo com ameaças e penas extremas em prazos minúsculos regularmente. Isso não é uma coisa que acontece nos Estados Unidos. Todos nós trabalhando no caso não estávamos acostumados a ver uma coisa dessas. Então, é realmente fora do padrão. E eu quero citar aqui uma manifestação que teve no canal de notícias Globo News do Brasil, que eu não sei se o senhor conhece, mas eles são muito próximos do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E eles disseram que os ministros do Supremo Tribunal Federal estavam tratando o assunto como se fosse mais uma bravata do Donald Trump. Não sei se o senhor conhece esse termo bravata, mas é algo que não é sério, algo que é simplesmente para as câmeras e que não tinha valor jurídico nenhum. Foram essas as palavras que eles teriam usado para a Globo News. Como é que o senhor responde a essas afirmações? Se puder me encaminhar a matéria, eu agradeço, para incorporar isso nas próximas filings, né, nas próximas petições que faremos no Fórum Federal. Que vários ministros do Supremo de um país consideram que uma ação judicial nos Estados Unidos, no contexto que eu acabei de explicar e descrever, não tem valor jurídico nenhum. Eu acho que vai ser super interessante entender o que pensam os juízes nos Estados Unidos sobre... Esquece de Donald Trump. O que pensam os juízes americanos sobre esse tipo de raciocínio e conclusão? Realmente, e eu queria perguntar nessa direção sobre a repercussão que o caso teve nos Estados Unidos, porque no Brasil teve uma repercussão muito grande, mas nos Estados Unidos eu vi que o caso foi notícia no Wall Street Journal, The New York Times, Associated Press, enfim, todos os grandes veículos, bastante discutido. Eu estava vendo ontem também que estava no Trending Topics mundial do próprio X. Qual foi, na avaliação dos senhores, o impacto da repercussão dessa notícia? Com certeza, mais pessoas têm ouvido em Washington o nome Alexandre de Moraes nas últimas 24 horas, nas últimas 12 horas, que acho que nos últimos 5 anos. Então, a repercussão foi grande e não são minhas palavras falando isso, tem como você falou exatamente, tem como medir isso mediaticamente. Eu reparo, o meu nome é citado dentro do processo e há um outro indivíduo que talvez o senhor não possa citar o nome, mas a população rapidamente associou que se trata do Alan dos Santos. Vocês se referem a ele como dissidente político A. Existe algum motivo para o nome dele não ter sido citado na própria ação, ao contrário do meu, que foi? A gente não quer revelar a identidade, obviamente, por uma questão de respeito. A gente tem respeito por todos os fóruns, inclusive, obviamente, pelo STF. É um mandado de um ministro do STF, é um ministro devidamente designado. O STF é o Fórum Supremo do Brasil. O Brasil é um país que tem uma excelente relação bilateral com os Estados Unidos, então tem que ser dado o devido respeito. Obviamente, nossa posição é clara, que o jeito que isso foi encaminhado para os Estados Unidos e o conteúdo do mandado é totalmente inválido, inconstitucional e ilegal. Mas estamos pedindo para o juiz federal americano comparecer, avaliar, chegar à mesma conclusão e nos dar uma decisão certificando que nossa conclusão está certa.
E nesse caso, obviamente, a gente poderá revelar as ordens do ministro. Mas preferimos esperar até o juiz americano concordar para evitar qualquer tipo de risco. Ou seja, como levar o risco de ter 99% de certeza a 100% de certeza. Caso a liminar seja concedida, o senhor mencionou que ela valeria também para outras empresas americanas. Isso permitiria que empresas como Google, Meta e X também suspendessem o cumprimento de decisões de ordens de censura que tenham sido feitas da mesma forma? Eu não quero me adiantar, primeiro porque não apresentamos a liminar. Segundo, porque é uma questão complicada que parcialmente vai depender da posição que adotem outras empresas. Então, não é apropriado para eu falar sobre as outras empresas. O que sim estamos considerando pedir é que nenhuma outra empresa nos Estados Unidos deveria cumprir com esse mandado específico ou qualquer outro mandado que seja entregado para empresas americanas, né? O propósito do qual seja fazer cumprir o mandado original que é ilegal ou inválido. Então, por exemplo, prevenir que outras empresas americanas participem ou colaborem com a justiça brasileira para executar certos questões que são ameaçadas, né, na decisão, no mandado, que não quero entrar em detalhes, prevenir que qualquer outra empresa possa apoiar ou assistir ao ministro em fazer cumprir esse mandato. Então, a gente vai pedir isso está avaliando pedir isso para o juiz federal na Flórida. Caso o juiz federal considere a ordem como procedente, ou seja, o pedido de vocês como procedente, ou seja, as ordens do Alexandre como ilegais, caberia às vítimas dessa ordem ilegal pedirem algum tipo de reparação financeira também em tribunais americanos? É possível isso? É possível, ainda não temos dado esse passo. Muito interessante. Bom, é óbvio que eu estou vendo que os senhores estão extremamente otimistas com o resultado dessa ação, mas supondo que a corte julgue os pedidos como improcedentes, existem recursos? Como é que funciona isso nos Estados Unidos, no sistema americano? Existe apelação? Existe recurso? Como é que funcionaria? Eu sei que em alguns casos o juiz é democrata, o sistema judicial americano também não é perfeito, né? Como é que funciona isso? Tem segunda instância e a gente pode apelar à segunda instância caso for necessário. Nesse sentido similar ao Brasil. Tá muito bom. Doutor Martin, eu agradeço o tempo aqui dispensado ao Paulo Figueiredo Show. Eu acho que em nome de todos os brasileiros que têm amor pela liberdade de expressão, nós agradecemos aí a Truth Social e ao Rumble pelo empenho, e também a vocês do Boy Schiller, o empenho na defesa da liberdade de expressão como um valor universal de união dos nossos povos brasileiros e americanos. Obrigado por ter me recebido aqui no seu show. Um prazer. Doutor Martin, fora do protocolo, mais uma pergunta, não posso não me matar de curiosidade. Eu vi que o senhor estava envolvido também em trazer o Fogel da Rússia. Na semana passada eu vi o senhor na CNN. Como é que foi esse caso? Só estourando aqui o nosso tempo, explica aí para o povo brasileiro, porque esse foi um caso muito impressionante, repercutiu muito aqui nos Estados Unidos. Eu vi que até o presidente Trump recebeu o Fogel da Rússia. Sim. Bom, Mark Fogel é um maestro americano que está preso nos Estados Unidos faz 3 anos, 3 anos e meio. A gente conseguiu que ele fosse liberado de uma forma única, porque sempre é uma troca de prisioneiros. Dessa vez, o Fogel foi liberado sozinho, e só no dia seguinte teve a liberação de um russo dos Estados Unidos, pelo qual indica que foram os primeiros passos para reconstruir confiança entre as duas nações.
porque a Rússia tinha que confiar que depois de soltar a marca, umas 24 horas depois, os Estados Unidos cumpriria com a palavra e soltaria o russo. Isso levou uma terça. Na quarta foi a primeira ligação oficial entre o presidente Trump e o presidente Putin, que abriu as negociações sobre concluir a guerra da Ucrânia. Na sexta, abriram as negociações cara a cara entre a delegação americana e a delegação russa em Munique. E na terça, continuaram a toda velocidade na Arábia Saudita. Na segunda, a Rússia liberou outro cidadão americano unilateral e incondicionalmente, algo que não tem precedentes na história das relações Rússia-Estados Unidos. E os resultados falam por si só. Você está vendo a mudança do cenário geopolítico e a mudança que está parando a guerra com uma velocidade muito maior do que foi antecipada, o qual significa menos dinheiro jogado fora, menos mortes dos dois lados, né? Para todas as partes. E a intenção do presidente Trump é concluir com a guerra da Ucrânia antes de começar o verão americano, que é em julho. É a esperança. Absolutamente incrível, doutor Martins. Eu sei que o senhor tem um voo para pegar. Muito obrigado mais uma vez aqui por ter aceito o convite. Obrigado por me receber. Absolutamente fantástica a entrevista. Eu acho que isso foi um tremendo de um cala-boca, justamente no pessoal da Globo News, que está vai acabar parando nessa ação aí do Trump contra o Alexandre de Moraes. Essa coisa de ficar, não, isso é uma piada. Acabou a brincadeira. Chegou o momento de acabar a brincadeira. Chegou o momento dos adultos voltarem ao controle. A gente está vendo que se trata de uma ação muito séria, a gente está vendo que se trata de um advogado muito competente, com um histórico absolutamente incrível, ex-promotor de Nova York, como eu disse aqui na abertura do programa, uma pessoa de um escritório de primeiríssima linha e que a gente terminou aqui, essa última pergunta que eu fiz foi por curiosidade pessoal minha, porque esse caso do Mark Fogel, que foi um americano que estava preso na Rússia há mais de 2 anos, porque tinha sido pego com uma substância de uso medicinal que eu não quero dizer aqui, ficou um tempão preso e foi esse sujeito que conseguiu a liberação do Mark Fogel. Estava em todos os jornais aqui nos Estados Unidos, e acho que deve ter saído na imprensa brasileira também na semana passada, ao ponto de que o Trump recebeu o Mark Fogel quando ele pousou nos Estados Unidos direto na Casa Branca. Absolutamente fascinante. Bom, eu espero que vocês estejam tão empolgados quanto eu com o desdobramento desse tipo de coisa. Vocês veem o prestígio que o programa do Paulo Figueiredo Show tem, onde o advogado Trump faz questão de vir ao nosso programa, com exclusividade. Nós agradecemos, inclusive, a parceria aqui com a Rádio Auriverde, com a TV Flórida, com o Fio Diário, que transmitiram essa entrevista. Mas eu quero pedir a você, nesse momento, que considere a possibilidade de continuar apoiando esse tipo de iniciativa. Essas coisas não acontecem sozinhas do dia para a noite. Elas são frutos de muito trabalho, de conscientização, para a gente encontrar as oportunidades de ação. E eu digo para vocês, agora não é mais a palavra do Paulo Figueiredo. Vocês ouviram o que o Dr. Martin disse na entrevista. As sanções contra o Alexandre de Moraes são uma possibilidade real. A coisa está ficando muito séria. A onda na qual o Alexandre surfava não existe mais e vem um tsunami agora na direção dele. Bom, qual pode ser o seu papel em ajudar a destruir a ditadura brasileira e responsabilizar o Alexandre de Moraes e garantir que um bom jornalismo como esse continue sendo feito? Você pode se tornar meu apoiador. Tem 2 formas de você fazer isso. Uma delas é você entrando no meu site e contribuindo com a quantia de pouco mais de $5 por mês. É uma quantia bem pequena, por isso que eu preciso de bastante apoiador. É uma promoção do McDonald's. Ela não vai resolver? Não, mas cada um coloca o seu tijolinho na construção de uma casa. E aí a gente sabe que a gente está fazendo a nossa parte. Se você está numa situação financeira um pouco melhor, você pode se tornar meu
Patrono Gold. O Patrono Gold, ele é o VIPão. Essas perguntas que vocês viram hoje na entrevista, todas vieram do nosso grupo de Patrono Gold de WhatsApp. Graças ao trabalho aí da Sueli e do João Gabriel, que condensaram as perguntas que os nossos patronos mandaram no nosso grupo. Você pode fazer parte desse grupo hoje mesmo, desde que você se torne meu patrono Gold com $50 por mês ou $500 por ano, e você ajuda a carregar aqui um pouco mais desse trabalho. Em vez de um tijolinho, você bota um tijolão, quase que uma viga aí no nosso trabalho.